Fala galera, beleza? Estamos nós aqui para continuidade da tratativa das regiões, das paisagens, e nós, sem mais delongas, vamos para as regiões tropicais. Hoje nós vamos trabalhar as regiões tropicais e as regiões desérticas. Veja que são chamadas de regiões tropicais ou intertropicais, né? Que significa que esses lugares estão entre os trópicos, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio. Então, de 23 graus para sul no hemisfério norte, para zero, e de 23 graus para norte, para zero no hemisfério sul, ok? Então, são as áreas mais quentes em regra geral, né? São as áreas mais quentes do nosso planeta. São áreas que vão ter ali, sempre vão estar posicionadas, bem posicionadas, recebendo bastante energia solar, bastante insolação desse astro, tá certo? Então nós podemos colocar que boa parte da América está nessa área, boa parte da África, boa parte da Ásia e o norte da Austrália, tá certo? Então sempre nós vamos trabalhar, né, com os aspectos físicos, com os aspectos humanos e econômicos, tá certo? No que diz respeito aos aspectos físicos, nós vamos ter uma elevada amplitude térmica, né? Sempre que vocês verem esse número, não parece um número alto, mas saibam que é uma média do dia todo. Então é do período do dia e do período da noite. Então por isso que a média fica, né, com um número não tão alto. Nós vamos ter uma pequena amplitude térmica nesses lugares, principalmente em áreas equatoriais. Então a área equatorial ela está oculta, certo? Dentro das áreas tropicais. Claro que nem toda a área tropical vai ter pequena amplitude térmica. Vamos pensar no caso do Brasil, certo? Nós estamos dentro de uma área tropical e nós sabemos que a amplitude térmica aqui é muito grande. Pensando entre o dia e a noite e pensando entre os meses do ano, né? Nós sabemos que dias de inverno aqui em Monte Alto, eu morei também em Araraquara. Araraquara é um lugar pior do que Monte Alto. Chega a fazer, num dia de julho, chega a fazer 30 graus na hora das 2 da tarde e chega a 3, 4 graus de madrugada. Então são quase 25 graus de amplitude térmica, certo? Então essa variação entre o dia e a noite. Então não podemos entender, né, a pequena amplitude térmica pensando toda a área tropical. Cada lugar dentro dessa gigantesca área tropical vai ter sua peculiaridade. O que a apostila está trazendo é um padrão geral, certo? Então, num padrão geral, nós vamos ter pequena amplitude térmica, nós vamos ter um índice pluviométrico, né, também na média de 1.500 milímetros anuais, e duas estações bem definidas, um verão quente e úmido e o inverno frio e seco, tá ok? Então, essas características, né, também pensando em inserir aí a área equatorial, nós vamos ter áreas ricas, né, pensando em paisagem vegetal, né? Não vamos nos esquecer que em inglês as florestas equatoriais são chamadas de rainforest, florestas de chuva, se fosse traduzir ao pé da letra, né? Então são florestas, né, pluviais. Então vão ser florestas com grande porte, de mata densa, fechada, sempre verde, adaptada para esse clima. Mas também em lugares que vão ter essas duas estações bem definidas, nós vamos ter diferenças, né, dessa característica de vegetação. Nós vamos ter, por exemplo, no Cerrado, savanas. Então no Brasil se chama, né, cerrado. Na África existe uma vegetação muito parecida, que se chama savana. Certo? Então o cerrado é uma vegetação complexa, vai ter desde uma vegetação rasteira, que eles chamam de cerradão sujo, né? Uma rasteira sem grande porte, até mata-galeria com árvores de grande porte, certo?
Então são áreas que hidrograficamente são ricas, né? Então nós podemos citar aí, né, desde o Brasil, a sua farta hidrografia até a parte mais ao sul da Índia, né, a África. Então são áreas com rica hidrografia, certo? Os solos são em média e baixa fertilidade, né? São solos que necessitam de uma correção. Então nós acabei de fazer uma aula aí para o 2º ano, trabalhando com o Centro-Oeste. E eu disse lá nessa aula, os solos do Centro-Oeste, naturalmente, eles são de baixa e média fertilidade. Entretanto, com o desenvolvimento de novas técnicas agronômicas, né, faz-se a correção do solo, usando fertilizante, usando calagem, e assim sendo, os solos ficam mais produtivos, né? Solos que são assim manejados com técnicas ultrapassagens como a coivara, são solos que vão tender ao que? A desertificação, né? A laterização, a lixiviação, né? Então a coivara, para quem não sabe, é o uso da queimada. Passar grade demais, dependendo do solo, você também vai prejudicá-lo, certo? Então certas áreas que vêm sofrendo degradação, como tem apontado aqui, são áreas que necessitam, né, um novo manejo, um manejo mais sustentável, um manejo mais assim preocupado com, né, o equilíbrio ecológico, tá certo? Pensando em aspectos humanos e econômicos, essas áreas tropicais, elas despontaram na história da humanidade, né? Quando os europeus fizeram de América, África e Ásia suas colônias. Então são áreas que historicamente apresentam muitos problemas. A maior parte dos países é subdesenvolvida, né? São países que economicamente, né, ofertam dentro da divisão internacional do trabalho primários, commodities, né? Minerais, frutas, né, produtos tropicais, recursos energéticos como petróleo, né, carvão, ok? São áreas, né, que se urbanizaram recentemente, algumas ainda nem são tão urbanizadas, né? Então são áreas que apresentam muitos problemas sociais, são áreas que apresentam subdesenvolvimento. Pensando que boa parte da Índia está numa área tropical, né, nós podemos citar a Índia, né, como um país de muitas contradições, o Brasil, né, países africanos, certo? Então é importante citar isso, né? São economias agrário-exportadoras ou primário-exportadoras, né? O uso no passado do plantation, a presença ainda da dinâmica do plantation, como está sendo colocado, né, aqui nessa página 30. Tudo bem? Então essa é a paisagem tropical, pensando numa padronização dessa imagem, dessa paisagem tropical. Fechando, né, a tratativa das paisagens, terminamos aqui com a região desértica. E sempre lembrando a seguinte coisa, né? O tipo de paisagem desértica não necessariamente ela vai estar determinada a uma faixa de latitude, certo? Então por isso que ela se chama azonal. As regiões desérticas são azonais, porque elas podem estar em áreas de baixa latitude, média latitude e alta latitude. Cada lugar, cada deserto vai, né, ter ali as variáveis que vão contribuir, né, para a formação de um deserto, ok? Então, os desertos, eles vão ser quase sempre, eles vão estar dentro de áreas de alta pressão, ok? Ou vão ser influenciados por correntes marítimas frias.
ou pela própria disposição do relevo. Então, aqui a apostila cita os maiores: Saara, o deserto o australiano, o deserto arábico, o deserto do Oriente Médio, o de Gobi, o de Kalahari, o do Colorado, né? O do Atacama, do Paquistão, da Patagônia, certo? São exemplos de deserto. Por que que ele é deserto? Porque se chove menos de 250 milímetros anuais. Nós vamos ter no deserto uma elevada amplitude diária. Então essa aqui é uma amplitude diária, não ao longo dos meses das estações, tá certo? Nunca fui num deserto, mas quem foi disse que pode chegar a 50 graus de dia e de noite, ou seja, um calor horroroso, insustentável, e de noite, né, de madrugada, pode fazer 0 grau. Por que que acontece isso, gente? Porque a areia, ela não retém calor, ok? A terra retém menos calor, a areia retém menos calor ainda, certo? Sendo assim, né, as plantas que existem, né, dentro de um deserto são plantas adaptadas, né, a vegetação é adaptada a essa situação climática, né? Elas são plantas quase sempre xerófitas, plantas que apresentam espinhos, cera, que evitam com que, né, ela perca água, ok? Então são paisagens, né, quase sempre austeras, secas, né? Paisagens tristes, sei lá, né? Pelo menos eu acho, né? Tem gente que ama ver deserto, que acha uma paisagem linda. Eu não vejo a menor graça, mas aí é cada um, né? São solos pobres, arenosos, são solos que não são desenvolvidos, tá certo? Em alguns lugares, os lençóis freáticos eles conseguem aflorar a superfície, certo? E aí eles formam oásis ou olhos d'água. E aí o entorno desses olhos d'água, desses oásis, possibilitam alguns plantios, tá certo? Então isso é interessante de chamar a atenção. Então vejam, ó, existem desertos em todas as faixas de latitude. Aqui também existem desertos, tá? Mas são desertos que não têm importância econômica, não têm importância para chamar a atenção, né? Então, em geral, os desertos são sempre áreas de baixíssima densidade demográfica, são áreas que vão ter criação extensiva, nunca intensiva, ou pouquíssimas áreas com criação intensiva, talvez só em Israel, né? Agricultura de oásis, que se chama de regadio, né? Que só vai poder plantar mesmo, né? Ali no entorno do oásis, do afloramento de água. Muitos lugares exploram petróleo e minerais. E no caso dos Estados Unidos, que existe, por exemplo, a Califórnia tem algumas áreas que são desérticas ou semidesérticas. Utiliza-se o dry farming, que é o revolvimento do solo. Então, o gotejamento foi desenvolvido em um país desértico, como Israel, tá? São lugares que têm, né, uma tendência, algumas áreas, por exemplo, tropicais, têm tendência a desertificar, mas aí vai da ação antrópica, e é o que está colocando aqui na apostila, certo? E dependendo também do alto uso de irrigação nesses lugares, pode acontecer de gerar salinização, tá? Aqui na apostila ela vai trabalhar com a leitura complementar explicando o que né, forma um deserto. Então pode ser por conta de um deserto estar numa área de constante alta pressão,
e essa área de alta pressão ela forma cinturões de anticiclones. Então o vento anticiclonal é um vento sempre que vem de cima para baixo, ele vem frio e seco, ele destrói nuvens, ele impossibilita chuvas, né? Pode ser também pela continentalidade, dependendo da do lugar, está bem no meio de um continente, né, com obstáculos dos dois lados, de montanhas, por exemplo, ou pode ser pelo efeito de correntes marítimas frias, como eu vi no caso do Peru, de Lima, que é uma cidade que está do lado do mar, mas que nunca chove, certo? Então é o efeito da corrente marítima fria, né? As posições de sotavento, que são dependendo da posição da montanha com relação ao sol e o aquecimento. Mas é isso. Fazendo uma recapitulação, né, aqui na parte de exercícios, nós temos, né, o da aula 51, os domínios, aspecto físico, humano, economia, e aí o tipo polar, né, as características, né, a tundra, que é a vegetação da área polar e ela congela durante 6 meses. Aspecto humano, né, vazios demográficos, a economia extrativista, a questão ambiental. Aqui cita uma coisa que eu não mencionei, que seria da camada de ozônio. É um problema que acomete o Polo Sul por conta de até os anos 80 do uso do CFC, que foi um gás que deteriorou a camada de ozônio, e assim, né, a camada de ozônio ela faz um filtro dos raios solares, então há mais incidência de raios solares, então gera um aquecimento maior. Aqui, né, no clima temperado, né, um clima mesotérmico, falando das vegetações, dos aspectos humanos, elevada concentração industrial, antiga concentração industrial, e a questão ambiental, poluição e chuva ácida. Da aula de hoje, né, falamos do tropical e o desértico, e aí as categorias, as características, né? Então depois vocês vão dar uma olhadinha aí. Vejam que também aborda a questão do meio ambiente, tropical e desértico, ok? Então é isso, galera. Peço que vocês façam as atividades para reforçar aí, né, o que nós vimos, ok? Então é mais ou menos isso. As nossas 2 aulas dessa semana. Nós vamos na próxima aula trabalhar com os grandes domínios naturais do Brasil. Valeu, abraço!